Olá, meus amigos estudantes e curiosos, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindo ao universo das exatas, muito bem-vindo a esse nosso aulão aqui bem bacana, essa nossa live do curso MS, voltado para você que está se preparando para os principais concursos da Banca IDECAM. Olha só, é interessante a gente bater um papo, a gente entender ao longo dessa nossa live sobre a Banca IDECAM, como ela vem se comportando, o que é que ela vem cobrando e a ideia também de como é a forma dela cobrar o edital. O edital dela, de certa forma, é um pouco prolixo, né? Ela fala muito e não diz nada, né? Então, isso é proposital. Ele escreve daquela forma que é para se livrar de recursos de fuga de edital. Ele coloca daquela forma problemas aritméticos. Quando você fala de problemas aritméticos, você abre um leque de questões, um leque de possibilidades de cair, inclusive, porcentagem, questões com fração, questões de simplesmente operações básicas de aritmética, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ele bota problemas geométricos. Só que quando você fala de problemas geométricos, pode cair qualquer coisa de geometria. Então, basicamente, te espera que caia questões de áreas, questões de até mesmo de volume de algum sólido, mas são normalmente questões que o foco é a lógica, é para ser, mas às vezes a banca pode surpreender de colocar um assunto completamente inesperado. Por exemplo, não se espera que caia uma questão que envolva uma esfera, uma pirâmide, algo desse jeito. Mas ela colocando ali daquela forma, ela abre esse leque e ela pode surpreender negativamente a gente com uma questão dessa. E aí, o que fazer? Gente, não se preocupe. Se uma questão que você que está preparado, você que está estudando com a gente no curso MS, que está tendo aula com a gente, se você for surpreendido com uma questão totalmente absurda, se foi difícil para você, foi difícil para 99,9% dos outros candidatos. Então não há o que se preocupar. Infelizmente vai nivelar por baixo aquilo ali. Então vai ser meio que um sorteio, as pessoas vão acertar no chute. A gente tem que se preparar, aí é que um concurseiro consciente faz, o que é que eu tenho obrigação de saber? Pronto, é isso o que você tem que realmente estudar. Depois a gente vai ampliando cada vez mais esse leque. Mas você não pode perder uma questão de porcentagem, por exemplo, tem que saber. Questão de aritmética pura, questões de lógica, de estrutura lógica, de relações, questão de ordenação, casos de associação, esse tipo de questão, questões de sequências lógicas, que é uma coisa que está bem claro no edital que pode aparecer. Então é isso que nós vamos nessa hora trabalhar nessa nossa live e eu quero que você mantenha a sua mente aberta, porque uma mente que se expande a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Vem com a gente, vamos falar aqui nessa live do curso MS e fica aqui o meu convite para você seguir a gente lá no Instagram, curso MS, e seguir também o professor Pedro Evaristo, @Pedro Evaristo. Bom, questões voltadas para a IDECAM, nós vamos começar com questões de lógica, que eu chamo de questões de estrutura lógica. Essas questões de estrutura lógica são questões também conhecidas como questões de investigação, que eu dou pistas para você descobrir elementos, as relações entre esses elementos. Ele é exatamente o que está no comecinho do teu edital. Relações arbitrárias entre elementos, objetos, pessoas, elementos fictícios. E nós vamos trabalhar uma questão que eu vou te ensinar, um truque campeão, para você resolver em menos de 30 segundos. É isso mesmo, em menos de 30 segundos você vai ser capaz de resolver uma questão como essa, que é bem bacana. Veja bem, ele disse que 5 agentes de saúde possuem idades diferentes. Patrícia é mais nova do que Rosa, que é mais nova do que Cíntia. Aí ele diz pra gente também que mais nova do que Cíntia. Mas esta quem? A Cíntia não é a mais velha do grupo. Sandra é mais nova do que Cíntia e que Madalena. Madalena tem mais idade que Rosa, assim, a gente mais velha do grupo é. Bem, uma questão dessa, que poderia ser não só a ordem de idade, mas podia ser a ordem de tamanho, podia ser a ordem de classificação numa corrida, podia ser a ordem de chegada do trabalho,
Então você tem N possibilidades para esse tipo de questão e eu queria destacar aqui com você que ele pede aqui na questão, veja bem, ele pede aqui na nossa questãozinha, vamos colocar aqui, ele diz, qual é a agente mais velha? Qual é a mais velha? Ora, se eu quero saber quem é a mais velha, o que você vai fazer? Você vai ler a questão e vai eliminar todo mundo que for mais novo do que alguém. Porque eu quero saber quem é a mais velha do grupo. Então, se a Patrícia ela é mais nova do que Rosa, eu já risco a Patrícia. Concorda comigo? Rosa, que é mais nova do que Cíntia. Peraí, se a Rosa é mais nova do que a Cíntia, como é que ela pode ser a mais velha? Não pode. Cíntia, aí diz, mas esta, a Cíntia, não é a mais velha do grupo. Peraí, então a Cíntia não é a mais velha do grupo. Viu bem? Sandra é mais nova do que Cíntia. Aí eu eliminaria a Sandra também, porque a Sandra é mais nova do que a Cíntia. E que Madalena? Mas espera aí. Se a mais nova do grupo não é a Patrícia, não é a Rosa, não é a Cíntia, não é a Sandra, quem é a mais nova do grupo? Isso mesmo, Madalena. Veja que ele ainda diz assim, Madalena tem mais idade que Rosa. Mas essa pista eu nem precisava, que eu já tinha eliminado a Rosa mesmo. Então, dessa forma, eu já posso marcar tranquilamente que o nosso item correto é o item A. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Então, muito legal quando a gente tem uma série de questões que a gente consegue resolver com muita velocidade. Agora nós vamos falar de uma questão de lógica chamada de princípio da casa dos pombos. Gente, princípio da casa dos pombos, o nome é bem engraçado e o assunto é muito legal e vem caindo em muitas provas de concurso. Bom, a ideia é o seguinte, você já deve ter brincado quando era criança ou até mesmo agora, uma brincadeira que costuma aparecer em aniversários chamado dança das cadeiras. Lembra? Bom, a dança das cadeiras, se você tem um grupo de 6 crianças, quantas cadeiras você botava na roda? 5, não é? Porque o objetivo era o quê? Quando o DJ desligava a música, o que acontecia? Todo mundo corria para sentar nas cadeiras e se eu tinha 5 cadeiras, mas eu tenho 6 pessoas, vai esgotar as cadeiras e uma criança vai ficar fora. Sempre o objetivo era esgotar as possibilidades e uma vai ficar fora. Beleza? Bom, com base nessa ideia, eu tenho uma questão que é assim, em uma sala de N alunos assistindo a aula de raciocínio lógico, qual seria o número mínimo N para que possamos afirmar que nessa sala há pelo menos 2 alunos que aniversariam no mesmo mês? Olha só. Por exemplo, nesse momento agora, vamos supor que nós tenhamos 300 pessoas na nossa live. Beleza. Se nós temos 300 pessoas na nossa live, será que é certeza? Eu poderia apostar, por exemplo, o meu celular com vocês, que nesse momento, apostado, certeza, que nesse momento tem pelo menos 2 pessoas que estão na live que faz aniversário no mesmo mês. Será que eu tinha coragem de fazer essa aposta? Com certeza. Por quê? Porque essa matéria, princípio da casa dos pombos, ela também é conhecida como princípio do azarado. Porque a ideia é o seguinte, vamos imaginar que eu fosse super, ultra, mega, power azarado. O que aconteceria? Eu teria uma pessoa aniversariando em janeiro, outra em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se eu tivesse 12 pessoas, por azar, podia ser que cada uma caísse num mês diferente. Concorda? Porém, a 13ª pessoa certamente faz aniversário em um mês que já tem alguém. Mesmo que todas as 12 primeiras pessoas fizessem aniversários em meses diferentes, a 13ª pessoa obrigatoriamente tinha que fazer aniversário no mês que já tem alguém. Então, sim, eu posso apostar o meu celular, posso apostar até o meu carro, que tem pelo menos 2 pessoas que fazem aniversário
no mesmo mês. Mas olha só, eu não disse que mês é esse, hein? Eu não disse que mês é esse. Eu só disse que tem duas que fazem aniversário no mesmo mês. Mas isso por quê? Porque eu sei que nessa live nós temos necessariamente mais de 12 pessoas. Interessante, né? Então, nessa nossa questão, veja bem, se eu tivesse 12 pessoas, poderia ser que as 12 fizessem aniversários cada um em um mês. Mas se eu tiver 13 pessoas, pelo menos, ou seja, no mínimo, é garantido que eu tenha duas aniversariando no mesmo mês. Show de bola. Bom, com base nessa ideia, e se eu dissesse assim, em uma unidade de saúde trabalham N pessoas. Qual é o número N mínimo de pessoas para que tenha pelo menos 3 delas fazendo aniversário no mesmo mês? Opa! Agora é diferente. Eu quero 3 delas fazendo aniversário no mesmo mês, tá certo? Como agora eu quero 3 pessoas, nós temos que pensar qual é a pior das hipóteses. Ora, o ano tem 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Bom, não é a minha letra que é feia não, é porque a canetinha aqui está descalibrada, viu? Então é o seguinte, se eu tenho 12 meses, a pior das hipóteses é o quê? É que eu tenha 2 pessoas aniversariando em cada mês. Então, se tem 2 pessoas fazendo aniversário em janeiro, 2 em fevereiro, 2 em março, todo mês, ou melhor, cada um dos meses, tem 2 pessoas. Portanto, se eu tivesse 24 pessoas, não era garantido ter um mês com 3. Mas se eu colocar mais uma, só mais uma pessoa, obrigatoriamente, essa 25ª pessoa certamente vai cair num mês que já tem pelo menos 2 pessoas. Professor, mas se fossem 24 pessoas e todo mundo fosse de fevereiro, 25 pessoas e todo mundo fosse de fevereiro, aí eu já tenho pelo menos 2. O que acontece é que, professor, se eu tiver só 3 pessoas e todo mundo for de setembro, aí é sorte. Eu não posso contar com a sorte. Se eu tenho 3 pessoas, pode ser uma de fevereiro, uma de março, outra de abril. Não é obrigado. Mas 25 pessoas é obrigado. Nem que eu tente distribuir cada um num mês diferente, não dá. É impossível. Por isso que esse é o item correto. Resposta item B. Inclusive, questãozinha que já caiu mais de uma vez em provas da IDECAN. Às vezes ele perguntando, para ter 4 pessoas no mesmo mês, você bota 3 pessoas em cada mês, 36, mais 1, 37. Se fossem 5 pessoas aniversariando, pelo menos 5 pessoas em um mesmo mês, você bota 4 pessoas, você bota o máximo de pessoas em cada mês, agora depois esgota com mais uma pessoa, como se fosse aquela cadeira, aquela pessoa a mais que eu coloco em relação ao número de cadeiras da dança das cadeiras. Legal, hein? Muito bem. Ora, em um posto de saúde, Carol afirmou que todos os profissionais do posto são enfermeiros. Para que essa afirmação seja falsa, qual dos itens é obrigatoriamente verdadeiro? Essa questão ela está pedindo indiretamente qual é a negação da proposição todos os profissionais do posto são enfermeiros. É como se eu dissesse, todo mundo que está me assistindo aqui, todo mundo que está me assistindo nesse momento, está de branco. Para eu estar mentindo, é porque tem alguém de preto? Não. Para eu estar mentindo é porque tem alguém que não está de branco. Ele pode estar de azul, de amarelo, de verde, não sei. Só não está de branco. Tem alguém que não está de branco. Mas será que eu posso dizer que ninguém está de branco? Não. Eu disse que todo mundo estava de branco. Então, para que eu minta, basta que pelo menos uma pessoa não esteja de branco. Então, nessa nossa questão, quando eu digo todos, todos os profissionais do posto são enfermeiros. A propósito, todo é o que eu chamo de quantificador universal. O quantificador universal são os extremos. Todos, todas, qualquer que seja, quem, se.
São os extremos. Assim como nenhum, não há, não existe, ninguém. Então, são os extremos. Então, os quantificadores universais são todos e os seus equivalentes, e o nenhum e os seus equivalentes. E qual é a regrinha padrão? Anota aí. Jamais eu nego um QU usando outro QU. Eu não posso negar um quantificador universal, quer dizer, todos e nenhum, usando outro quantificador universal, todos e nenhum. Então, o item A é absurdo, o item B é absurdo, o item C é absurdo. Não pode negar o todos usando todos e nenhum. Ou seja, todos os profissionais são da área de saúde. Para eu estar mentindo é porque tem algum profissional do posto que é médico? Não, senhor. Pode ser que seja um terapeuta ocupacional, pode ser que seja também um fisioterapeuta. Para que eu esteja mentindo é porque tem algum profissional do posto não é enfermeiro. Tem pelo menos um que não é enfermeiro. Legal? Bom, e se eu dissesse assim, nenhum estudante bebe café? Ah, rapaz, aí é mentira, né? Eu estou dizendo que nenhum estudante bebe café. Claro que todo estudante bebe café. Certo ou errado? É errado. Para que eu esteja mentindo que nenhum estudante bebe café, que foi o que ele falou, considere a afirmação, nenhum estudante bebe café, e que essa afirmação ela não é verdadeira. É correto concluir que nenhum estudante bebe café. Para eu estar mentindo é porque existe algum, pelo menos um estudante que sim, que ele bebe café. Mas não precisa que sejam todos. Inclusive, veja bem, o nenhum também é um quantificador universal, um QU. E nós aprendemos que jamais eu nego um quantificador universal usando outro quantificador universal. Então não pode negar o nenhum, com o quem. Como assim? Porque o quem é a mesma coisa que todos. Todos os estudantes bebem café. Quem é estudante bebe café. Esses dois itens estão dizendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Todos os professores bebem café, nada a ver. Aí é que não tem nada a ver. A resposta correta é: existe estudante que bebe café. É o que basta para eu estar mentindo. Sempre que esta frase for verdadeira, essa daqui vai ficar falsa. E, por outro lado, sempre que essa afirmação aqui for falsa, essa daqui é obrigatoriamente verdadeira. Sim, tem valores lógicos contrários. Quando uma é verdadeira, a outra é falsa. Quando uma é falsa, a outra é verdadeira. Legal? Bacana? Muito bem. Então segue o jogo. Vamos falar aqui de sequências lógicas. Tem um tipo de questão muito clássica que costuma aparecer nas provas da IDECAM, que é uma questão que diz assim: as letras e números a seguir mantém sempre um padrão de sequência. Agente 2023, agente 2023. É um agente de saúde, por exemplo. Mantendo a lógica dessa sequência cíclica, ou seja, sequência cíclica, porque há um padrão de repetição. Ó. Essa palavra agente 2023 fica se repetindo constantemente. Beleza. Mantendo essa lógica dessa sequência cíclica, determine quem é a 134ª letra, ou melhor, quarto termo dessa sequência. O que é que nós vamos fazer? Note que agente 2023 tem 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, mais 1, 2, 3, 4 números. Então, tem simplesmente 10 elementos que ficam se repetindo. Então, é um ciclo de repetições. Esses ciclos podem ser ciclos de letras, ciclos de números, ciclos de figuras, ciclos de dias da semana, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, aí começa tudo de novo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, um ciclo de 7 em 7. Nesse caso, nós temos aqui um ciclo de 10 em 10. Bom, acontece que eu quero a 134ª, ou melhor, 134º elemento dessa sequência. Se eu dividir por 10, vai me dar 13 e resto 4. Ora,
A pergunta é, o que significa esse 13? Significa 13 ciclos completos de repetição. Ou seja, 13 agentes 2023. E vão sobrar 4 letras. Se tivesse sobrado resto 1, seria uma letra A. Se sobrasse resto 2, seria um G. Resto 3, seria um E. Resto 4, que foi o nosso caso, resposta letra N. Então, a 134ª letra, ou melhor, o 134º termo dessa sequência é uma letra que é a letra N. Bacana? Agora, o legal é que eu posso fazer outras perguntas com esse mesmo enunciado, com essa mesma ideia. Eu posso dizer assim, com relação a essa sequência cíclica, determine o número de vezes que aparece a letra G. Aí a pessoa já sei. 1, 2, 3. Pronto. Certo ou errado? Errado, né? Ainda bem que não tem o item, ainda bem que não tem o item 3, né? Mas a ideia é o seguinte, quando eu peguei veja bem, quando eu peguei os 134 termos e dividi por 10, nós encontramos 13. Isso significa que vão ter 13 ciclos iguais a esse, ó. Vão ter exatamente 13 ciclos exatamente iguais a esse. E note que cada ciclo desse tem uma letra G. Tá certo? Tem uma letra G. Então a pergunta é, quantas letras G vão aparecer? Então, o que vai acontecer? Lembra que eu tinha 13 ciclos? Se eu tinha 13 ciclos, cada ciclo tem uma letra G. Então, já sei, a resposta é 13. Certo ou errado? É errado, porque lembre que como sobraram 4 letras, dentro dessas letras tem um G a mais. Então, a nossa resposta é 14. Isso mesmo, a resposta é 14. Mas, se ao invés de pedir a letra G, se eu tivesse pedido a letra T, por exemplo, até chegar no 134º elemento dessa sequência, quantas vezes aparece a letra T? Note que a letra T, ela está numa posição diferente e ela não aparece dentre as 4 letras que sobraram. Então, nesse caso, agora sim, nesse caso, a resposta seria 13. Então, como eu tenho 13 ciclos, 134 elementos, dividido em grupos de 10, vão dar 13 grupos completos, ou seja, 13 ciclos, agente 2023, agente 2023, completos. Então, em cada agente tem uma letra T, portanto, são 13, é a minha resposta. Massa? Bom, e por fim, olha o que eu pergunto. Quantos números pares vão aparecer? Olha só, 2, 2. Pronto, tem 2 números pares para cada ciclo, certo ou errado? Errado, o 0 também é par, gente. É engraçado, mas já me perguntaram lá no meu Instagram, justamente, foi um dia desse, um aluno dizendo, professor, estou aqui com os meus amigos e a gente fez par ou ímpar, não sei o que eles estavam fazendo, mas fizeram par ou ímpar, e deu 0. E ele ficou teimando com os amigos que era par. E os amigos dele dizendo que não era. E aí eu fui confirmar para ele. Sim, gente, claro, 0 é par. O 0, ele nem é positivo, nem é negativo. Mas sim, o 0 é um número par. O que a propósito significa um número par? É um número que forma pares. Por que o número 2 é par? Porque forma um par de 1. Por que o 4 é par? Porque forma um par de 2. Por que o 10 é par? Porque forma um par de 5. E por que o número 0 é par? Porque eu formo um par de zeros. Ou seja, o número par é aquele que é divisível por 2. Imagina que eu tenho 10 laranjas, eu consigo dividir para 2 pessoas sem ter que cortar nenhuma laranja. E se eu fizer assim, olha, o dinheiro que eu tiver nesse bolso aqui, eu vou dividir para nós 2, tá bom? 0. 0 para ti, 0 para mim. Ou seja, 0 para mim, 0 para ti. Ou seja, deu para dividir em partes inteiras? Deu. 0, 0. 0 é divisível por 2. 0 é inteiro, gente. Então, sim, o 0 é um número par. Tá bom?
Então, voltando para a nossa questão, veja que eu tenho 3 números pares para cada ciclo. E quando eu dividi 134 por 10, eu encontrei 13 ciclos completos. E cada ciclo desse tem 3 números pares. Portanto, 13 vezes 3, 39 é a nossa resposta. Muita gente podia marcar 13, porque são 13 ciclos. Alguns poderiam marcar 26, porque, né, inadvertidamente podiam dizer, pensar que o zero não é par e acabar marcando de bobeira o item errado. Legal? Bacana? Então é muito gostoso quando a gente compreende essas coisas, né? Então por isso que sempre fica aquele meu convite especial para você seguir a gente lá no Instagram, @Pedro Evaristo. Fica aqui o meu convite especial para você seguir a gente, para você ver as dicas, as postagens e seguir o curso MS, óbvio, porque o curso MS está muito atento nos concursos novos, sempre colocando dicas importantes, colocando informações sobre lives, sobre aulas gratuitas, sobre os cursos novos que estão sendo lançados. Sempre um curso bem antenado para entregar o melhor para você. Então, vem comigo, vamos falar agora de problemas aritméticos, tá certo? Bom, a gente vê muito no edital problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Vem comigo. Quando a gente fala de problemas aritméticos, pode cair questões, por exemplo, de porcentagem. Porque para a gente resolver, o que é aritmética? Muita gente tem essa dúvida, professor, o que é aritmética? Aritmética é quando eu consigo resolver as questões usando apenas os termos básicos da aritmética. Somar, subtrair, multiplicar e dividir, sem ter que necessariamente montar uma equação, um sistema, usar letras para representar números. Quando eu uso letra para representar número, você usa álgebra. Então, a álgebra é justamente a forma de resolver usando letras, usando equações, usando sistema, usando letras, tá bom? Então, vem comigo, vamos para a questão que fala de porcentagem. Uma fábrica com 120 funcionários produz 360 peças. Se o número de funcionários dessa fábrica aumenta em 20%, a quantidade de peças que serão produzidas é... Olha, gente, a ideia é o seguinte, a fábrica tem 120 funcionários. Tá certo? Tem 120 funcionários. Eu queria que vocês compreendessem que o que é dar um aumento de 20%. De cabeça, 10% é só a vírgula andar uma casa. 10% de um número é um décimo de um número, ou seja, 10% de 120 é 12. Ora, 10% de 120 dá 12 e 20%, 24. Se eu somar 24, significa que agora eu terei 144 funcionários, tudo bem? Ora, gente, você concorda comigo que quanto mais funcionários eu tenho trabalhando, se todo mundo tiver a mesma capacidade de trabalho, nível de produtividade semelhante, eu terei proporcionalmente um aumento no número de peças produzidas. Você concorda comigo? Beleza. Então eu posso falar para você que cada funcionário, são 120 funcionários que produzem 360 peças. Eu vou te mostrar duas maneiras aqui de fazer com aritmética, sem ter que montar a equação, sem ter que fazer uma regra de 3, 120 está para 144, assim como 360 está para x. Eu só queria que você entendesse duas coisas. Primeiro, se eu dou um aumento de 20%, né, no número de funcionários, se o número de funcionários dessa fábrica aumenta 20%, é claro que a quantidade de peças que eu vou ter também vai aumentar 20%. É óbvio.
Se eu aumento 20% os funcionários, eu aumento 20% as peças. Então, Pedro, o que significa que eu nem sequer precisava ter descoberto o número de funcionários 144. Isso eu só fiz para que você entendesse. Eu podia montar essa equação dizendo 120 funcionários, 120 funcionários fazem 360 peças, 144 funcionários fazem quanto? X. E montar uma regra de 3. Poderia? Com certeza. Mas essa ainda não é a minha solução. Em vez de fazer isso, o que eu vou montar? Eu vou simplesmente, na hora da prova, eu só precisava fazer isso aqui, ó. Eu só precisava fazer isso aqui. Bom, se eu sei que vai ter um aumento de 20% nas peças, veja bem, se vai ter um aumento de 20% nos funcionários, vai ter um aumento de 20% na quantidade de peças. Então, basta eu de cabeça fazer 10% aqui, vai dar 10%, vai dar 36. 36 mais 36, 72. Então, só aumentar 72, que vai para 432, que vai me dar o item A. Pronto, matei a questão. Bastava que eu entendesse que, ao aumentar em 20% o número de funcionários, eu estou aumentando em 20% o número de peças. Então, essa questão eu nem precisava dos funcionários. Eu só precisava ter falado, eu podia até ter colocado aqui N. Uma fábrica com N funcionários possui 360 peças. Se eu aumentar o número de funcionários em 20%, a quantidade de peças produzidas era só você entender que as peças aumentavam proporcionalmente. Tá bom? Outra coisa, posso fazer também essa questão usando assim. Bom, 120 vai aumentar 20% e vai para 144. O que acontece? Note que eu vou triplicar o número, cada funcionário produz 3 peças. Porque se 120 funcionários produzem 360 peças, é porque cada funcionário é capaz de produzir 3 peças. Ou seja, se eu agora tenho 144 funcionários, eu vou produzir o triplo, ou seja, 432 peças. Existe uma brincadeira com os números, é isso que eu estou mostrando para você. Algumas pessoas podem pensar, bom, vai cair regra de 3, mas na verdade o que cai é problema aritmético, ou seja, o que é problema aritmético? É um problema que eu posso resolver usando apenas ferramentas básicas da matemática, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mas se você quiser, sim, montar uma equação, um sistema, usar regra de 3, usar outro recurso, tudo bem. Mas aqui está a solução mais prática, mais fácil e nutritiva. Bom, a média das idades de uma turma com 21 pessoas é de 25 anos. Uma pessoa com 35 anos saiu dessa turma. Logo, a média das idades passou a ser de quanto? Gente, olha só. A média das idades de uma turma com 21 pessoas. Se eu pegar 21 pessoas com uma média de 25 anos, tá? 21 pessoas com a média de 25 anos, vai dar exatamente 525 anos, somando. Como se eu estivesse somando as idades de todas as pessoas, você entende? Se eu estivesse somando as idades de todo mundo, daria 525, correto? Só que ele diz pra gente que uma pessoa de 35 anos saiu do grupo. Ora, se uma pessoa de 35 anos saiu do grupo, significa que agora a soma das idades de todas essas pessoas é exatamente 490. Então, quanto será a média das pessoas que sobraram? Uma pessoa com 35 anos sai da turma, logo a média, ou seja, se eu pegar esses 490 anos e dividir entre as 20 pessoas que sobraram, você vai encontrar 24,5 anos, ou seja, resposta item A. Legal, hein? Resposta item A,
24,5 anos. É óbvio que se uma pessoa com mais de 25 anos sai do grupo, a média das idades cai. Se eu tivesse tirado uma pessoa com menos de 25 anos, a média de idade sobe. Todos os itens que eu tenho para marcar estavam abaixo de 25, né? Se tivesse um item acima de 25, eu já estava eliminando esse item de cara. Legal? Bacana. Bem, então, ainda falando desse termo, desse assunto que é as unidades de medida, né? Vamos então, os problemas aritméticos, vamos fazer essa questãozinha aqui, muito elegante, que diz assim. Uma cidade, ela tem 50 mil habitantes, dos quais 60% são mulheres. Dessas mulheres, 25% são casadas. Ora, assinale a alternativa que indica a quantidade de mulheres solteiras. Então, veja bem, vamos imaginar, nós temos aqui 60% de 50 mil, quanto é que vai ser? Bom, o que é que nós sabemos que é 10%? 10% é só a vírgula andar uma casa. 10% é 5 mil. Concorda comigo? 10% é 5 mil. O que é 60%? É 6 vezes 5 mil, ou seja, 30 mil. Eu tenho 30 mil pessoas, tá bom? Eu tenho 30 mil pessoas. Essas 30 mil pessoas são mulheres. E dessas 30 mil pessoas, ele disse que 25% são casadas. Ou seja, o que é 25% de um número? 25% é um quarto. E o que é um quarto? É a metade da metade. Quanto é a metade de 30 mil? 15 mil. Quem é a metade de 15 mil? 7.500. Então, 7.500, atenção, são as casadas. Olha a pegadinha. São as casadas. Só que o que ele quer não são as casadas, são as solteiras. Então, é só pegar as 30 mil mulheres e tirar as 30 mil mulheres e você vai tirar as 7.500 mulheres que são casadas e vão sobrar 22.500 mulheres solteiras. Olha que bacana. Então, o segredo é você também fazer porcentagem rápido de cabeça. 10% é simplesmente a vírgula andar uma casa. Professor, se fosse 1%, a vírgula dava 2, é dividido por 100. Por exemplo, 1% de 5 mil, de 50 mil é 500. 10% dá 5 mil. 1% dá 500. A vírgula daria 2 casas. E aí você rapidamente também chega em outras porcentagens quebradas. Legal? Bom, vamos então agora para os chamados problemas geométricos. Problemas aritméticos e agora problemas geométricos. Bom, vamos juntar inclusive a ideia de porcentagem com a ideia da geometria. Se eu aumento em 40% o comprimento de um terreno retangular e em seguida eu aumento 30% a sua largura, qual é o aumento que sofrerá a área desse terreno? Gente, eu posso pegar uma questão dessa e falar que é o seguinte: um determinado hospital recebeu de janeiro para fevereiro, ele pode criar uma situação dessa. Um hospital, de janeiro para fevereiro, ele recebeu 40% a mais no número de pessoas com infecção respiratória. De fevereiro para março, houve um aumento de 30%. Então, qual foi o aumento percentual que ocorreu de janeiro para março? Entendeu? Esse tipo de questão nós resolvemos usando o truque do 100. O que é o truque do 100? Eu vou imaginar como se eu tivesse 100 pessoas no hospital. E vou fazer o que ele falou. De janeiro para fevereiro aumentou 40%. Quem é 40% de 100? 40. Então, significa que em janeiro eu recebi 40, tinham 100 pacientes, e no mês de fevereiro tinham 140. Em seguida, de fevereiro para março, houve um aumento agora de 30%. Só que esses 30%
são em cima do 140. Ah, entendi. Vem comigo. Quem é 10%? Lembra que eu disse que 10% é só a vírgula andar uma casa? 10%, 14. 30%, 3 vezes 14, 42. Somando 42, 182. Logo, de 100 lá para 182, houve um aumento de 82%, tá bom? Houve um aumento de 82%. O que é que significa isso? Um aumento de 82% de janeiro para março. Legal? Mas, professor, o que é que tem a ver essa questão com a geometria? Tudo. O que é que acontece? Da mesma forma que eu fiz essa questão fictícia aqui com... Eu poderia até ter escrito essa questão anteriormente, né? Verdade. Para a gente até fazer o contraponto. Agora, olha o que é que acontece. Da mesma forma que nós fizemos uma questão usando pessoas, eu poderia resolver essa questão usando área. Um terreno que tem 100 metros quadrados sofre um aumento de 40% no seu comprimento. Ora, o comprimento eu não sei quanto é, não interessa. Só sei que se eu aumento 40% só o comprimento, a área, que era 100, vai para 140. Agora o que eu faço? Eu dou um novo aumento de 30%. Cuidado que agora é em cima da nova área, que é 140. 10%, 14 vezes 4, 42. Somando 42, 182. Um aumento de 82%. Veja bem aqui na nossa figura, tá? Na nossa figurinha. Se eu aumentar 40% apenas no comprimento, a área aumenta 40%. Mas quando eu aumento 30%, esses 30% é em cima do 100? Não, senão ficava esse buraco bem aqui, ó. E não tem sentido aqui esse buraco. Na verdade, teria que aumentar em cima do 140, por isso que a área aumentou 42. Portanto, a área que era 100 agora é 182, o que me dá um aumento de 82%, item B. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Bacana, hein? Bom, outra questãozinha interessante, também abordando essa ideia de geometria. Aumentando-se em 20% todas as arestas de um cubo, de quanto aumentará aproximadamente o seu volume? Veja bem, eu tenho um cubo. Se eu aumentar 20% só a largura, ele não vira um cubo. Se eu aumentar 20% só a altura, ele não vira um cubo. Se eu aumentar só a largura, não vai virar. Eu tenho, para que a figura continue sendo um cubo, eu tenho que aumentar na largura, no comprimento e na altura. Ou seja, eu vou aumentar todas as arestas. Mas são, na verdade, como se fossem 3 aumentos. É como se o volume do cubo fosse quanto? 100. Aí eu aumentei 20% só na largura, foi para 120. Depois, com essa figura, eu aumentei 20% de novo no comprimento, 10%, vamos fazer a continha, 10%, 12, 20%, 24, soma 24, 144. Em cima dessa nova área, desse novo volume, eu vou aumentar agora na altura, mais 20%, 10%, 14,4%. 20%, 28,8%, somando 172,8%. Ora, de 100 para 172, há um aumento de 72,8% para cada 100. 72,8%, ou seja, um aumento aproximado de 73%. Então, um aumento aproximado aí de 73%. Muito bacana essa questãozinha com essa técnica especial que a gente chama de truque do 100. Legal, hein? Bom, Miguel tem um terreno com 30 metros de comprimento e 25 metros de largura. E ele pretende cercá-lo com 4 voltas de arame farpado.
Para isso, ele comprou um rolo de arame farpado de 500 metros de extensão. Olha que bacana. Após realizar o trabalho, Miguel verificou que, olha, essa questão ela é legal porque a banca ela cobra tanto o conceito de unidades de medida, que está no edital, como cobra conceitos de problema geométrico. Quando a gente fala de problema geométrico, o esperado, gente, é que toda banca, quando ela coloca problema geométrico, ela está querendo se referir a conceitos básicos da geometria, como área, como perímetro, como alguma relação de triângulo-retângulo, como o teorema de Pitágoras, a questão dos ângulos, das medidas dos ângulos, saber que uma volta tem 360 graus, saber que conceitos básicos de unidade. Então essa é a ideia. Porém, however, o que acontece? Quando a banca põe esse negócio de problemas geométricos, ela meio que abre um leque e ela pode cobrar um assunto, como já caiu em outras bancas, por exemplo, não a IDECAM, mas outras bancas, que colocou simplesmente uma questão de esfera com esse mesmo edital de vocês. Com esse mesmo edital de problemas geométricos, ela inventou de colocar uma questão de esfera ou uma questão de cilindro. Isso não é para cair, isso é fora do padrão. Entenda. Então, não quer dizer que não possa cair e isso vai ser um erro da banca. Mas a gente tem que trabalhar com realmente o que é esperado, o que é uma questão bem feita, bem elaborada. Essa questão aqui está cobrando de você conhecimento de geometria? Sim, mas ela está cobrando de uma maneira lógica, de uma maneira com conjunção com problemas aritméticos, com problemas geométricos, com unidade de medida, com lógica. E é isso que sim, a banca deve cobrar em uma prova. Então veja bem, ele disse que o terreno era retangular, tinha 30 metros de comprimento, veja bem, e 25 metros de largura. Mas quando ele quer cercar o terreno, eu tenho que colocar os outros 25 metros e os outros 30 metros. Ou seja, eu tenho que fazer o famoso perímetro. 30 mais 25 mais 30 mais 25, tá certo? Eu tenho 110 metros quando eu dou uma volta. Porém, a pessoa quer fazer aqui o cercadinho, né? Ele vai colocar as estacas aqui e vai botar 1, 2, 3, 4 fileiras de arame farpado. Ele vai dar 4 voltas. Para isso, ele comprou um rolo de arame farpado de 500 metros. Ora, se eu vou dar 4 voltas e cada volta tem 110 metros, eu vou precisar de 440 metros. Ou seja, vão sobrar 60 metros de arame. Tá certo? Então, uma questão dessa, uma questão muito elegante, questão bem legal, bem interessante. E nesse caso, tá certo? E nesse caso, você consegue chegar rapidamente no resultado utilizando essas ferramentas. E aí, gente, bacana, hein? Bem muito legal essa ideia, essas ideias que a gente trabalha aqui de geometria, utilizando esses outros recursos. Então, como a gente falou, a banca ela gosta muito de explorar assuntos diferentes. Para lhe ser bem sincero, a banca IDECAM ela ainda não estabeleceu a sua cara. Ah, isso aqui é a cara da IDECAM. A IDECAM ainda não estabeleceu. Ela faz provas bem elaboradas, outras provas muito mal elaboradas, provas com muitos erros, outras provas que não têm erros, então ainda não tem aquela cara. A ideia é justamente que a banca, à medida que vá ganhando experiência, e ela tem pego em muitos concursos, você concurseiro vem acompanhando e sabe disso, então fique ligado, fique acompanhando também. A gente está nessa expectativa da banca se organizar, de se ajustar e fazer provas cada vez melhores, não é isso? E tudo isso dentro desse edital que nós trabalhamos. E por isso, gente,
fica ligado aí no concurso que está por vir aí também, na Prefeitura de Maracanaú, tá certo? Que esse concurso para a Prefeitura de Maracanaú, o curso MS está bem preparado, vai desenvolver um curso voltado para você, de que pode acompanhar tanto pelo computador como pelo seu celular, e tem como você apenas clicar aqui nesse link, clique aí no onde tem esse botãozinho vermelho e vá direto lá para o site do curso MS e conheça a melhor equipe preparatória voltada para concursos, principalmente na área de saúde, é campeão disparado. Então, fica aqui o meu convite para você seguir a gente, lá no Instagram, @PedroEvaristo, para você seguir o curso MS e a gente ir trocando mais ideias, desenvolvendo, porque, sem dúvida, o seu resultado é o nosso resultado também. Tá joia? Então, um forte abraço, né? Tamo junto na construção do seu conhecimento. Espero que essas questões tenham expandido a sua mente, porque uma mente que se expande a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Até a próxima. Valeu!